Olá, bem-vinda, bem-vindo, você que acompanha os canais da Rede PT de Comunicação. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios uma convidada muito especial, a primeira-dama Janja Lula da Silva. Janja tem ocupado um espaço institucional utilizando a sua capacidade de diálogo e mobilização para ampliar debates públicos, articular iniciativas que dão visibilidade a temas fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. Partiu dela, por exemplo, o esforço de convencimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a importância de transformar o combate ao feminicídio em um tema prioritário na agenda pública do país. Vamos conhecer um pouco mais da sua trajetória profissional e militante, marcada pelo compromisso com a justiça social e a defesa dos direitos humanos. Em um contexto em que o Brasil ainda enfrenta índices preocupantes de feminicídio e violência de gênero, Janja tem usado sua projeção pública para fortalecer campanhas de conscientização, apoiar políticas públicas e impulsionar iniciativas voltadas à proteção e ao acolhimento, à autonomia das mulheres também. Janja, muito obrigada por sua presença aqui para conversar com a gente está muito feliz. Eu queria começar com um assunto dessa Janja que pouca gente conhece, a Janja militante. Várias reuniões do PT já te escutei falando, eu não sou a mulher do presidente, a esposa do presidente. Eu tenho uma história de militância, uma história no PT. Queria que você contasse para a gente como que foi essa sua... essa conexão com o PT e como que você começou sua militância? Obrigada, meninas, obrigada pelo convite, obrigada à Rede PT por tá abrindo esse espaço aqui para eu falar um pouquinho. Bom, eu me filiei ao PT com 15 para 16 anos, quando eu estava fazendo cursinho, ainda antes da universidade, e hoje de manhã eu estava até relembrando o nome de dois companheiros que foram assim, muito fundamentais para me apresentar ao Partido dos Trabalhadores, né? Uma das nossas correntes, enfim, que é o Salomão, que infelizmente já partiu, e o Cafuringa, lá do Paraná, de Curitiba. Então, eu comecei a participar ali ainda durante o cursinho, e quando eu entrei na universidade, eu me lembro do meu primeiro dia de caloura, que teve uma greve no restaurante universitário e eu escutava alguém gritando meu nome no meio de uma multidão, assim, no pátio da reitoria, lá em Curitiba. Quem conhece, é um pátio que liga dois prédios da universidade, o prédio de Ciências Humanas, que era o meu, de Sociologia, e o prédio de Ciências Exatas, de Administração, enfim. É um lugar, assim, icônico, né, do movimento estudantil de Curitiba, e a gente estava ali já meio sem aula por conta da greve do RU, e eu escutava alguém gritando meu nome. Eu falei, mas gente, eu nem acabei de chegar aqui, era o Cafuringa, né? Um beijo pro Cafu, que se nos ver vai ser bem importante essa lembrança, ele vai lembrar disso. O PT aconteceu na minha vida num momento bom, em que eu optei por fazer um curso de Ciências Humanas, né? Fiz Sociologia, isso me abriu bastante, porque a gente conhece pessoas de diferentes setores, né? Então, a gente tinha, assim, uma ligação com diferentes setores do mundo, né, da academia. Isso foi muito importante, além, né, de estar presente com figuras, né, simbólicas, né, do meu estado, do Paraná. Eu tinha um professor de filosofia, o professor Emanuel Appel, que, sim, foi muito importante na minha formação intelectual, enfim. Eu sigo no PT desde então, né? Na minha carreira profissional, depois que eu me formei, trabalhando, fui trabalhar no setor privado, do setor elétrico, depois na Itaipu, conheci o trabalho de Dom Mauro Morelli, do Instituto Arpi-Arpia, saudoso Dom Mauro Morelli, que me ensinou muito sobre a questão de segurança alimentar. Trabalhei durante anos com ele no projeto na Itaipu. E também nas questões de gênero, né? A Itaipu, a partir de 2003, ela foi uma empresa pioneira no setor público, né, das estatais, a ter um programa de equidade de gênero, né? A ministra, a presidenta Gleice, deputada, ministra, nossa querida companheira Gleice, ela foi uma pioneira, sendo uma diretora, a primeira mulher diretora financeira da Itaipu Binacional, uma empresa, né, que é
responsável pela produção de 25% da energia do país. Então, a Itaipu me ensinou muito, os programas que eu conduzi lá, que eu coordenei, que eu trabalhei, as minhas equipes, todas as pessoas que trabalharam comigo lá me ensinaram muito. Foi muito importante toda essa caminhada. Tem um caminho coerente que você vem traçando e percebo que tem uma questão muito forte de gênero, né? E isso provavelmente desembocou no que a gente tem vivido agora, que é o Pacto Brasil contra o Feminicídio, que a gente já falou no Abre, Malu falou, que é um plano que começou muito impulsionado pelas suas ideias. O Pacto tem 3 meses de lançado. Quais são os pontos que você apontaria como os mais importantes ou os mais relevantes nesses primeiros 3 meses? Deixa eu só contextualizar um pouquinho, porque assim, ó, eu não sou uma feminista na essência, de formação, de teórica feminista. Eu acho que eu sou, sabe, uma feminista que aprendeu na luta das companheiras, na vivência das companheiras. Não tenho a formação teórica, aquela feminista, né, que é até um termo um pouco pejorativo, que o pessoal feminista de carteirinha. Até na bio do meu Instagram tá lá, petista de carteirinha, porque sou mesmo, né? Porque tem a carteirinha. Porque tem a carteirinha, né? Mas, enfim. Então, é muito dessa vivência e talvez coisas que eu não tinha consciência, né? Como assédio moral, assédio patrimonial, sabe? Essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia de uma mulher e que a gente, por formação cultural, eu sou uma mulher, vou fazer 60 anos em agosto, né? Eu venho ainda de uma formação muito patriarcal. Eu sou uma mulher que sofri diferentes tipos de assédio ao longo da minha vida. E aí a gente vai tomando consciência do nosso lugar no mundo, né? Eu fui tomando consciência do meu lugar no mundo enquanto mulher e das responsabilidades que eu tinha para poder falar com outras mulheres. Eu trabalhava... o meu trabalho essencialmente foi conversando com pessoas, né? Seja nas associações de bairros, nos centros comunitários, com atingidos por barragem no setor privado quando eu trabalhei, né? Eu fazia grandes reuniões, então eu tinha que conversar com as pessoas, eu tinha que fazê-las entender alguma coisa, levar uma mensagem, então isso foi me dando esse estofo para poder até usar isso, toda essa minha bagagem para usar no lugar que eu tô hoje. O Brasil chegou num limite de a média de 6 mulheres mortas por dia, de 4 a 6 mulheres mortas por dia. Isso é inaceitável. E aí eu realmente comecei insistentemente a conversar com meu marido, a falar para ele, a mostrar, a dizer que aquilo não é correto, que não adianta a gente tentar construir um país onde as pessoas têm acesso, né? Tem programas sociais, né, que garantem uma qualidade de vida melhor para as pessoas, para as mulheres, onde as mulheres têm acesso à saúde, têm acesso, né, à educação dos seus filhos, né, têm acesso à renda, mas elas não estão vivas. Agora, gente, retomando um pouco a pergunta da Germana, assim, lógico que o pacto ainda é muito recente, né? A gente fez aquela cerimônia agora Sim, de dos 100 100 dias. dias, mas na sua avaliação, tem resultados já positivos, assim? Você acha que já tem um caldo aí de cultura que a gente está Malu, eu conseguindo? acho que só pela sociedade ter se movimentado, estar se movimentando e falar sobre isso, a gente vê muitos mais homens falando sobre isso, sabe? Refletindo sobre isso já é um ganho. Já é um ganho. É óbvio que o que a gente quer é que a gente não tenha mais nenhuma mulher morta, né? Mas a gente tem ações. O que acontece? Eu acho que as ações aconteciam, mas a gente percebeu que elas não se conectavam para poder, né, serem mais potentes. Né? Hoje a gente senta com o CNJ e senta com o Ministério da Justiça e consegue fazer uma ação de apreensão de 5 mil agressores no mês de março, como teve. E agora vai ter outra. E hoje um agressor, se a mulher tem medida protetiva, né, o presidente Lula sancionou a lei agora em março também, hoje o juiz é obrigado a colocar uma tornozeleira naquele agressor, coisa que antes ele não era. A gente sabe que, né, infelizmente é uma questão que o sistema judiciário precisa e o CNJ, né, o ministro Fachin tem trabalhado com isso, ele é presidente do CNJ, né, para criar protocolos para que os juízes entendam
né, que essa questão é importante, né? E a gente está entregando agora os kits, que é a tornozeleira no agressor e a mulher tem um relógio. Então, se o agressor se aproxima, ela tem o tempo hábil, sabe? É diferente do botão do pânico, que eu também acho esse nome horroroso, né? Que coloca mulheres naquela situação horrível, de estresse absurdo. Então, o botão do pânico, se o cara chegava perto, ela apertava e não adiantava mais nada, né? Porque não ia dar tempo da polícia chegar. O relógio, não. Ela monitora onde o agressor tá. Então, ela pode ir no supermercado sossegada, ela pode ir no salão fazer a unha dela, ela pode trabalhar sossegada, porque a gente vê muitos homens, né, matando suas companheiras no local de trabalho quando elas saíam de casa para trabalhar. Porque a medida protetiva, esse é um problema. Ela dá um território também, né? E hoje a gente faz esse kit vai fazer o georreferenciamento da onde o homem está. Essa junção do acolhimento com a responsabilização e a inteligência, eu acho que isso é uma coisa muito nova, né, para a nossa história, pelo menos no Brasil. Sim, a gente tem o Ministério das Mulheres, tem uma rede de proteção ampla para mulheres, né? A Casa da Mulher Brasileira, o Ministério da Saúde hoje tem um programa de saúde mental específico para mulheres vítimas de agressão. O que eu tenho falado, né? É triste a gente ter, no Brasil, ter que criar um programa de reconstrução bucomaxilar para mulheres que foram agredidas, né? É triste a gente ter que criar um programa desse. A gente cria, a gente vai, né, dar a mão para essas mulheres e salvá-las. Mas é muito triste, né? A gente poderia estar usando esse recurso para criar cursos de capacitação para as mulheres, profissionalizante, né? Fazer as mulheres, empoderar as mulheres, mas não, a gente está tendo que ter coisa. Então, a gente precisa seguir falando com os homens. É um caminho que ainda temos que É o percorrer, caminho que a né? gente tem que percorrer. As pessoas falam assim, mas não teve resultado o pacto. Teve muito resultado e a gente apresentou nos 100 dias. A gente hoje, eu vou começar a percorrer o Brasil agora nos estados. Eu sou a coordenadora do pacto, era a ministra Gleice, ela saiu do ministério, eu assumi a coordenação do pacto. Eu vou começar a percorrer os estados agora, conversando com os governadores, com o sistema judiciário dos estados, porque eles são fundamentais. As secretarias de segurança e o sistema judiciário dos estados, os tribunais estaduais são fundamentais para que a gente possa colocar os agressores na cadeia, para que a gente possa identificar e prendê-los. O nosso ministro da Justiça tem feito, por norma, né, por regra, ele já faz uma reunião com os secretários de Estado, mas o tema do feminicídio agora é pauta de toda reunião. É pauta de toda reunião. Isso é importante. Então, eu vou percorrer o Brasil agora conversando com os governadores, com o judiciário e com o legislativo dos estados para adesão ao Pacto Nacional. Porque isso é importante, porque eles precisam aderir. A gente tem as nossas ações a nível federal, né, do governo federal que a gente pode implantar, mas a gente precisa lá na ponta. A gente precisa que numa cidade de 3.000 pessoas, como eu morei numa cidade de 3.000 pessoas lá em Santa Catarina, e Anita Garibaldi, o juiz, um juiz, né, da comarca, entenda, né, a importância dele identificar uma agressão como uma tentativa de feminicídio, que ele enquadre aquilo como feminicídio. Porque muitas vezes o juiz chama ou o delegado chama e tenta conciliar. Não, a senhora volta para casa, ele vai se acalmar, ele estava bêbado, ele estava de cabeça quente. No outro dia ele vai ter que mandar um camburão lá recolher o corpo da mulher. Ô, Jange, essas viagens que você vai começar a fazer, já são a partir desta semana, da próxima semana, e você vai começar por qual? Já tem um estado por onde você começa? A gente está organizando, a ministra Gleice, presidenta Gleice está me ajudando, ela segue firme trabalhando pelo pacto, a gente já conversou com a governadora do Rio Grande do Norte, vamos montar a agenda e a gente vai divulgar. Ah, legal. Tá? Porque é importante que a sociedade civil também participe. O Brasil é um país gigantesco. Só quando a gente está meio do lado de cá, né, olhando as coisas, é que a gente percebe. Quando a gente está no nosso território, a gente sabe que o Brasil é grande, mas talvez a gente não tenha a dimensão do quão é grande e do quão é difícil as coisas acontecerem e chegarem e acontecerem, né? O ano passado a gente fez a viagem pelos biomas brasileiros, que eu sou enviada especial para mulheres da COP30, né? Então, conversar com as mulheres de uma comunidade lá do interior de Manaus, a gente desceu o Rio Amazonas, né, conversando.
e saber a dificuldade que elas têm, por exemplo, como quando uma mulher está grávida em época de seca, de escutar uma mulher, uma parteira, falar que teve que carregar uma gestante para parir durante quase 10 quilômetros nas costas por causa da seca, porque o rio estava seco, porque não chegava mais a água na comunidade e o barco estava bem lá longe, sabe? Então, nesse momento a gente percebe, a gente que mora nos grandes centros urbanos, talvez a gente não tenha dimensão dessas dificuldades. Então, quando a gente vê uma pessoa falando mal dos programas sociais, dizendo que você está fazendo caridade, que você não está, né, promovendo que aquela pessoa tenha oportunidade, que você só está distribuindo dinheiro e fazendo caridade, não entende o que é. A revolução que esses ternos fizeram no sertão brasileiro, do Nordeste brasileiro, é inacreditável. Eu visitei algumas regiões do interior do Caruaru, algumas comunidades, as mulheres liderando cooperativas, produzindo alimentos para alimentação escolar. É uma revolução fantástico, para é uma aquela revolução. comunidade. Isso só foi possível por quê? Porque teve o programa das Das cisternas, cisternas. porque não tinha água. E isso são coisas muito que parecem tão pequenas para quem não tem essa noção, né? Sim. As pessoas, eu me lembro rapidamente de um dos programas do presidente Lula em outro governo, que foi o Luz para Todos. E um dia eu cheguei numa casa e o senhor disse: eu tenho um ponto de luz, eu não preciso mais vender o meu leite todo dia, porque eu posso guardar na geladeira, eu posso vender pelo Exato. preço que eu quiser, e eu posso estudar à noite agora. Exato. Então, e são questões que quem chega em casa e acende uma luz, por exemplo, não percebe. O pessoal fala, o pessoal do Nordeste, do interior, que vota no presidente Lula é porque ele dá Bolsa Família. Não, é por tudo, é pelo conjunto de coisas. O Bolsa Família é uma pequena parte. É pela compreensão do tudo. que essas pessoas vivem, né? Sabe, Sim. o Bolsa Família é uma pequena parte. Quando você tem acesso à luz, à água, sabe, à escola, sabe? A saúde, A né, atendimento. saúde transforma a vida sabe, a transformação que hoje na saúde, as carretas, né, da saúde da mulher, do mais especialista, está fazendo para a vida das mulheres é impressionante. A gente tem um caderno, meninas, que é o Agenda Transversal do governo. São todas as políticas públicas, todas as ações do governo federal que impactam a vida das mulheres. Eu andei em 2024, se não me engano, que eu fui para a CSW, que é a Conferência para as Mulheres das Nações Unidas, e eu andei com aquele caderno conversando com diversas ministras de diferentes países, e elas ficaram assim, impressionadas, impactadas, primeiro do número de ações voltado para mulheres, porque às vezes você não tem noção que uma ação que o Ministério, deixa eu pensar o Ministério aqui, o Ministério da Infraestrutura, de Desenvolvimento e tal, faz, que impacta a vida dela. Uma pequena rua que ela consegue sair com seu carrinho de bebê sem estar atolado na lama, ou que consegue construir um posto de saúde perto, enfim, né? Porque vocês sabem que o recurso sai daqui, né? Do governo federal, né? O prefeito bota lá, constrói a unidade de saúde, mas o recurso é do governo federal, uma pequena parcela do município. A maioria do investimento em saúde e educação nesse país, o grosso é investimento do governo federal. Janja, você está citando várias viagens e oportunidades que você teve aí né, de fazer essas construções de ponte, muito em função desse lugar aí de primeira-dama. Eu queria entender um pouquinho se essa função de primeira-dama tem alguma coisa que te incomoda, porque ela tem também algum, né, um histórico aí do passado, do que é esse papel. Queria que você falasse um pouquinho de como que você enxerga esse lugar de primeira-dama, se você ressignifica esse lugar e como que você entende a sua função nesse lugar, assim, o que você entende? Vocês sabem, meninas, que quando eu me vi nesse lugar de primeira-dama, desde a campanha, eu não pensei muito o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu ia fazer, que eu ia seguir fazendo, né? Meu marido me disse, você vai fazer o que você acha que você tem que fazer. Você tem liberdade para fazer o que você achar que você tem que fazer de bom, você vai fazer. Então, eu sempre tive muita compreensão, muita liberdade, muito companheirismo da parte dele para eu fazer as coisas que eu queria fazer e que eu sabia fazer, né? Trabalhar com as coisas. Eu nunca me meti a falar coisa que eu
Não entendo, a não ser a taxa das brusinhas aquela vez, mas que eu tinha razão. É que eu tinha razão. Enfim, então, sabe, trabalhar com segurança alimentar, trabalhar com articulação, com conversa, porque mesmo você não entendendo de determinado assunto, se você senta numa mesa com pessoas, né, e você começa a conversar, começa, né, até colocar a sua visão, você, né, vai compreendendo. Mas eu nunca pensei assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu só segui fazendo o que eu fazia quando eu trabalhava na Itaipu, que é trabalhar com isso. Me aproximei muito, claro, dos ministérios afins com o meu tema, Ministério das Mulheres, Ministério do Desenvolvimento Social, enfim, e segui fazendo, e foi isso que eu fiz. Obviamente que ter uma mulher que fala, né, que fala com propriedade sobre algumas coisas, né, que intervém em algumas coisas, é muito difícil. Eu achei que a gente já tinha superado esse estágio. E eu fiquei, assim, bastante triste quando eu vi que algumas mulheres, ou muitas mulheres, né, me criticavam por isso. De até ao ponto de ouvir, tipo, que eu tinha que me restringir ao casal, ao quarto do casal. A minha função. O tamanho dessa violência. Sabe? Isso foi uma violência sem tamanho. Mas eu, assim, eu tenho, né, as meninas que trabalham na presidência, que ficam mais direto comigo, eu tenho muito apoio delas. Elas sempre me ajudaram nos momentos difíceis, e teve momentos difíceis. Teve momentos que eu queria pegar minha bolsa e minhas cachorras e voltar para São Paulo. Claro, eu sou uma pessoa normal, tenho sentimentos, tenho sangue. Não aguento mais, gente. É muito ataque. Ataque de tudo que é lado, da direita, da esquerda, da imprensa. Eu sou muito mais respeitada pela imprensa, né, fora do país, do que aqui. Quando eu saio viajar, que eu vou fazer minhas atividades, eu sempre tenho demanda da imprensa. A gente sempre fala com a imprensa fora do país. Dentro do país eu não tenho essa demanda. Eu sou embaixadora da FAO agora, do combate à fome, né, fui para Roma agora fazer a abertura ao lado do diretor-geral da FAO. Ninguém da imprensa brasileira quer saber disso. Ninguém quer saber, só quem pagou a viagem, entendeu? Quer dizer, o serviço que eu estou prestando, que eu estou levando o nome do Brasil, né? Isso não importa. Você falando isso, me vem muito também a situação da participação da mulher na política no Brasil. Na Câmara, por exemplo, nós somos 18%, sendo 52% da população, né? E tem um estudo da Câmara que diz que dos 18%, essas 18%, elas são responsáveis, em média, por 42% a mais de produção legislativa do que os homens, que são a grande maioria. O que é que a gente pode fazer nesse país para aumentar a participação da mulher na política? Qual a tua opinião? Tem um deputado influencer aí que tem não sei quantos milhões de seguidores e não tem projeto aprovado. Não tem nada, né? O único trabalho dele é levantar o celular. Beleza, né? Bom, enfim. Olha, eu fico triste com a situação. Eu tenho um pouco até de vergonha de falar nos eventos. Eu faço muito evento com muitas mulheres fora do Brasil. E eu falo isso, o Brasil está num triste papel de ter 18% só de mulheres no parlamento, né? A gente tem países que estão no mesmo patamar de desenvolvimento do Brasil, que hoje já tem 50-50. Então, eu sei que é muito difícil nesse mundo que a gente vive hoje, de violência política de gênero, onde as mulheres são atacadas. Eu fico imaginando uma vereadora nossa do PT, no município de, sei lá, 15, 20 mil habitantes, onde tem uma Câmara Municipal de 10 representantes, e ela ser a única mulher. E eu acho que não importa qual partido elas estão. Mesmo se for uma mulher de um partido, né, de direita ou de extrema direita, ela vai sofrer do mesmo jeito. E quando a gente fala, né, de que a gente precisa de mais mulheres, aí obviamente que a gente quer mulheres progressistas, mas a gente quer mulheres, porque as mulheres que não são progressistas, a gente sempre pode conversar, dialogar, né, e talvez até trazê-las para a nossa pauta. Eu tenho falado que a questão do feminicídio, por exemplo, é uma questão que não é ideológica. Ela é uma questão de sobrevivência das mulheres. Então, é uma questão que nos une, tanto o campo progressista quanto o campo à direita,
conservador. Então, eu acho que a gente precisa lutar, a gente precisa criar uma rede de proteção para as mulheres que estão nos parlamentos, seja nas cidades, nos estados e aqui no governo a nível federal, né, na Câmara e no Senado. A gente precisa criar uma proteção, talvez jurídica, um pouco maior para as mulheres. Eu faço um apelo, né, para as nossas companheiras do nosso partido que não desistam. Eu ouvi muitos relatos ao longo dos 2 últimos anos, 3 anos, das nossas companheiras que são parlamentares, e eu não quero mais, porque não dá, é muita violência, é muito ataque. No meu município, eu sou atacada na rádio, lá na Câmara, eu sou atacada na rua, entendeu? Então, mas eu faço um apelo para que elas não desistam. Não desistam, porque eu acho que a gente precisa, até dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, a gente precisa criar um corpo jurídico de proteção a essas mulheres. Edinho, tá me ouvindo? Presidente, a gente precisa, não, falando sério, a gente precisa criar um corpo jurídico de proteção a nossas parlamentares, porque às vezes elas têm que buscar apoio jurídico fora do partido, né? Fora do partido. A gente precisa ter um corpo jurídico feminino, e aí eu vou falar feminino porque não adianta. Não adianta. Eles não entendem o que a gente sente, né? A mesma coisa de uma mulher que vai numa delegacia, né, dizer que foi agredida, que está sendo, né, ameaçada, o delegado não entende. E isso é interessante porque até estava pensando agora, tem muitas mulheres, principalmente as parlamentares de esquerda, né, do campo progressista, elas estão sendo muito ameaçadas com processos de cassação nas câmaras municipais e nas assembleias. Isso está sendo recorrente, porque é uma estratégia, inclusive, da extrema-direita, né? Então, essa questão jurídica ela pode ser realmente muito importante para essas mulheres na política. Sim, eu acho que a gente precisa criar essa rede de proteção porque ela vai além, né, do espaço físico, ela vai para o mundo digital, né? Eu sei disso porque eu sou uma mulher que tenho, né, meu rosto, meu corpo exposto diariamente. Eu sei que na campanha isso vai aumentar muito. Por isso que é tão importante a lei da misoginia, Sim. a lei da violência Criminalizar, digital, né? e que a gente possa ter esses meios que transformam também culturalmente, né? Claro. E a gente precisa falar sobre isso. Acho que nós do Partido dos Trabalhadores, nós mulheres do Partido dos Trabalhadores, e não só as mulheres, os homens, o conjunto, né? Da militância do Partido dos Trabalhadores, da direção do Partido dos Trabalhadores, tem uma responsabilidade histórica, né, da gente transformar essa realidade com relação à vida das mulheres. Antes da gente terminar, queria só entrar num assunto, porque você fez uma participação no encontro de evangélicas e evangélicos do PT, e você tem também uma atuação, essa característica que você falou de articulação, de construção de pontes. E você falou algo que me chamou muita atenção, que essa vontade de escutar as mulheres evangélicas foi algo que partiu do seu coração, né? Que não era algo como primeira-dama, não era algo como a esposa de Lula. Eu queria que você falasse um pouquinho de que você escutou dessas mulheres e o que te moveu para essa escuta, assim, dentro dessa característica que a gente tem hoje, dessa dificuldade, muitas vezes, que o campo progressista tem de diálogo com os evangélicos. Mas eu acho que a gente criou essa dificuldade, a gente ficou um pouco acomodado e disse, não, eles não querem conversar, não adianta. Adianta, eu fiz reuniões lindas, gente. A gente se emocionou, a gente cantou, sabe? A gente chorou juntas, sabe? Então, foi muito bom, porque eu queria entender, né? Escutar delas qual era a dificuldade, o que a gente tinha de tão diferente. Temos diferenças, não são diferenças, são modos de ver as coisas que elas podem chegar a um denominador comum de ser bom para todo mundo. E a gente trabalha para todas as mulheres. As políticas públicas que o governo federal tem são para todas as mulheres. E eu fui falar um pouco disso para elas. Não é uma questão de ser evangélico ou não ser evangélico. É uma questão da gente olhar qual é o mundo que a gente quer viver, qual é o mundo que nós, mulheres, queremos viver. A gente precisa que os pastores subam, né, no púlpito e falem, né, que os homens precisam proteger suas companheiras, precisam respeitá-las, né, precisam honrá-las, né, como Cristo honrou. Cristo honrou todas as mulheres que passaram pela vida dele, né, na terra.
Ele honrou todas elas. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Ficamos muito felizes de te receber aqui. Foi ótimo. Vamos combinar outras vezes. E queria que a gente terminasse e queria uma mensagem sua para as mulheres brasileiras. Que mensagem você deixa para essas mulheres aqui hoje? Acho que a mensagem não é de esperança, mas é de fortaleza, para que a gente siga fortes, determinadas, unidas. Isso que é o mais importante, que seguimos unidas, sabe? Olhando para frente, com a cabeça erguida, né? Não tendo vergonha de nada, sabe? Desafiando, né? Quando nos colocam barreiras, né? Seja na sua casa, no seu local de trabalho, que é muito difícil, sabe? Na sua vida, na sua comunidade. Então, sigam fortes. Eu acho que quando eu tiro uma foto, eu sempre pego na mão de uma mulher, porque eu digo que uma mulher não solta a mão de outra nunca. Então, encontre, procure uma mão que você vai encontrar, que você vai ter outra mulher que te acolha, né? E que te fortaleça, né? Que possa te dar essa fortaleza. Então, é isso. Sigamos juntas por um Brasil cheio de amor, né? E pleno e desenvolvido, e que a gente possa ter a palavrinha que eu mais gosto de usar, que é a palavra solidariedade, né? Isso é muito importante. Janja, muito obrigada por compartilhar conosco um pouco da sua trajetória, das suas convicções e das iniciativas que têm marcado a sua atuação pública. Obrigada a você que acompanhou a todos aqui na Rede PT de Comunicação e continue seguindo as nossas redes com mais conversas e mais entrevistas. Obrigada.